Olá, povo de Deus, está chegando a hora da virada, virada do novo ano. Vai indo embora o ano 5.995 desde a criação do mundo. Está chegando o ano 5.996. A comemoração será ao pôr do sol e vai ser um dia muito bom, porque esse dia ocorrerá na sexta-feira, o dia da virada, da sexta para o sábado, em que todos os adventistas do sétimo dia já celebram o pôr do sol. E esse pôr do sol vai ser especial, porque o pôr do sol também dá virada para o novo ano 5.996. E o que ocorre nessa virada? Diferentemente do que o mundo comemora quando vira o ano do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Nessa virada ocorre de meia-noite, e a meia-noite além de ser a virada do ano, né, o que ocorre durante todo o período é a virada do dia também, durante todos os dias do ano. E o que nós podemos ver são fogos de artifícios, ou seja, artifícios humanos para enganar, para iludir as pessoas, em que não há nenhum evento, não há nenhum acontecimento, não há nenhum fenômeno físico, natural que nos indique essa virada. E aí então gera todo esse artifício humano para enganar a vista e poder acreditar que houve alguma virada quando não houve nada. Nem se virou o dia, nem se virou o ano. Porque o fenômeno que determina a virada do dia é o pôr do sol, pois quando a noite vai embora e vem chegando, aliás, quando o dia termina, né, a parte clara vai embora e vai chegar na noite, porque assim foi estabelecido por um fenômeno natural, em que o dia começa com a parte escura, e ao pôr do sol então é celebrado um novo dia. Isso sempre foi observado durante quase 4.000 anos. Todas as civilizações, desde os sumérios, acádios, babilônios, Roma antiga, só a partir do ano 45 com Júlio César que ele mudou para que, aliás, né, isso aí foi a data do equinócio. Ele mudou o início do ano da primavera para janeiro. E ao longo do período do Império Romano, eles adaptaram a mudança do dia para a meia-noite. Isso porque eles acharam mais conveniente, devido à vastidão do Império, o pôr do sol, né, devido ao fuso horário, ocorreria em horários diferentes em vários lugares do Império. E eles escolheram um determinado horário em que não haveria nada assim para atrapalhar, né, a mudança do dia, ou seja, não havia nem pôr do sol, nem nascer do dia, nem nada, simplesmente só para que pudesse não ter nenhum fenômeno natural para atrapalhar, exatamente isso. E Deus estabeleceu fenômenos na natureza para que quando houvesse a virada do dia ao pôr do sol e a virada do ano, quando a Terra ela completa uma volta no seu movimento de translação em volta do Sol. Então, quando ela sai do ponto vernal, que é o início da primavera, lá em Israel, né, no hemisfério norte, e volta ao ponto inicial, então completou um ano, ele completou uma órbita, e aí então há realmente a virada do ano. E juntamente com a virada do dia, né, quando ocorre, aí então a gente celebra a virada do novo ano. Tudo isso tem esse fenômeno natural estabelecido por Deus e o homem não pode mudar. Como o homem não pode mudar, ele criou artifícios humanos para enganar as pessoas. E assim não obedeceu o que Deus estabeleceu. E fica então seguindo doutrinas que são mandamentos de homem. Por isso Jesus disse: em vão me adoram os que seguem doutrinas de homem, os que seguem mandamentos humanos. Porque muitas vezes não querem obedecer os mandamentos de Deus para obedecer a mandamentos humanos, porque no contexto humano, né, da cultura, é mais fácil, né, mais conveniente. Mas sabemos que da virada do dia 20 para o dia 21, próxima sexta-feira, 21 de março de 2026, ocorrerá então a virada do ano 5.995 para o ano 5.996. Esse é o dia da virada. E o dia 1º do ano 5.996 vai ser exatamente no dia 21 de março, que é o sábado, é o primeiro dia do ano de 5.996.
Vamos rever algumas datas, aproveitando, e percebemos que como existem outros erros, né, além do erro da virada do dia, além do erro da virada do ano, tudo seguindo, né, os mandamentos humanos estabelecidos por Roma, desde o Império Romano e também pela Igreja Católica, assim também ela mudou outras datas, como a Páscoa. A Páscoa, Deus estabeleceu que a Páscoa seria celebrada sempre no dia 14 de Abib. Eu boto Nisan porque Nisan é o calendário judaico, mas o calendário judaico, esse nome Nisan, eles copiaram, né? Depois, embora que tenha na Bíblia, lá no livro de Esther, no livro de Neemias, porque era o nome persa, que tinha lá justamente durante o exílio deles na Babilônia, e depois continuaram na Pérsia, e aí quando ele escreveu o nome que era falado lá na Babilônia e Pérsia. Mas a Bíblia, né, lá no início, em Êxodo, Deus chama de Abib. Abib quer dizer espiga nova, ou primavera, né, o desabrochar, o nascer. E lá em Êxodo 12, versículos 6 e 7, Deus diz claramente, né, este mês, que é o primeiro mês, será o principal dos meses, ou seja, o primeiro mês do ano. Será o primeiro mês do ano, como ele diz. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação imolará no crepúsculo da tarde, né? Ou seja, no finalzinho da tarde, o cordeiro era morto antes do dia 15. Então ele chegava a morrer no dia 14, quando vinham comer o cordeiro, já era o dia 15, após o pôr do sol, né? Porque eles faziam só imolar, porque já era justamente na virada do dia, mas o cordeiro tinha que ser morto no dia 14. E então a Páscoa, ela celebra o dia da morte do cordeiro, e diferentemente do que é celebrado, né, do que a igreja adotou, dizendo que a Páscoa é no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Não é verdade. A Páscoa foi no dia em que Jesus morreu, e sempre foi, desde que foi estabelecida a Páscoa, foi o dia em que morria o cordeiro. E essa morte era 14 de Nisan, independente do dia da semana que caísse, né? Podia cair no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa o dia. Só que no dia que Jesus morreu foi numa sexta. Por quê? Porque foi no mesmo dia que houve a morte do cordeiro lá no Éden, dia 14. Não, a sexta foi o dia que Adão e Eva comeram do fruto, né? Pelo que nós vimos, as pegadas da queda, né, os passos da queda, Jesus seguiu os mesmos passos de Adão no Éden, e seguiu também no jardim do Getsemane. Então, até chegar à cruz. Então, disso revela exatamente esses passos, né, os passos da queda, também os passos da redenção. O pecado entrou no mundo numa sexta, e Jesus então morreu na sexta-feira. Porque Deus também teve que matar um cordeiro lá no Éden para redimir Adão e Eva dos seus pecados. Dessa maneira, o dia 14, enquanto a igreja, né, passou a adotar sempre que fosse uma sexta-feira, independente do dia. Então, cai em qualquer dia entre março e abril, mas não foi assim que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu exatamente o dia 14 de Abib, ou do primeiro mês do ano, a partir do equinócio, né? O equinócio é o dia da virada, e o dia seguinte ao equinócio é que é o primeiro dia do ano. E nesse ano, né, em 2026, vai exatamente cair no dia exato, né, de 1995, anos depois da morte de Cristo. Só vou mostrar aqui. De acordo com o calendário, né, criado, o calendário proléptico, o calendário gregoriano, só que proléptico. Então, quando eu pego o calendário nosso e transporto ele, né, para todo o período para trás, durante 6.000 anos, então, pelo calendário atual, Jesus morreu no dia 1º de abril. Pode ser que na época o Juliano podia ter sido 28 de março, alguns dizem que foi 31 de março, né, ou 28 de março, ou 25 de março, mas pelo nosso calendário atual foi dia 1º de abril que ocorreu a morte de Jesus, que foi aqui exatamente uma sexta-feira, né? Tem um destaque mais escuro, o azul é sábado e o vermelho é domingo. Então, quando eu coloco aqui dia 1, no dia 1º de abril do ano 31, então quando eu vou chegar ao gregoriano, aqui eu vou ter exatamente aqui no ano 2026, que eu já tirei o print, que é esse daqui, e eu vou chegar aqui exatamente quando eu faço o cálculo de 1995 anos completo, né, que fechou o ano 2025, fecha com 1995 anos depois do ano 31 da cruz. Joga aqui a fórmula do cálculo aqui,
a constante solar de 365 dias, 24, 21875, que equivale a 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, porque não dá 6 horas exatas. Então, quando faz esse cálculo, né, desde lá cobrindo esse período de 1995 anos, eu tenho 728.658 dias e mais algumas horas. Então, já entrou para o dia 659, que é exatamente o dia 1º de abril, dá exato 1995 anos desde a morte de Cristo. Então, ou seja, vai passar a iniciar o ano 1996 depois da morte de Cristo, que equivale, como Jesus morreu fazendo 4.000 anos do pecado, né? Então é só somar, né? Exatamente, vai dar o mesmo valor do ano que a gente está celebrando. Com a morte de Jesus, 4.000 anos depois lá do Éden, então mais 1996, que vai ter início, eu vou justamente ter início do ano 5.996. Termina, né, entre a morte de Cristo e 3 de abril agora do ano 2026, faz exatamente 1995 anos que Jesus morreu. Enquanto isso, né, em 2027 vai fazer 2.000 anos do batismo de Cristo, né, em 2027 ainda. E daí, né, como vimos, celebrar a Páscoa como domingo de Páscoa não foi o que Deus estabeleceu. Isso foge completamente às ordens de Deus, né? A Páscoa celebra a morte de Cristo, não a sua ressurreição. E o que é que celebra a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é a festa das primícias. Está lá em Levítico 23, 10 a 12. Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, o dia da ressurreição é celebrado o dia das primícias. E esse dia das primícias sempre teria que ser num domingo, porque tinha que ser no dia imediato ao sábado, ou seja, era sempre no domingo que caísse a semana da Páscoa, né? Que a semana da Páscoa, como ela emenda com pães asmos, aí ficou um nome só, semana da Páscoa, 7 dias. Mas na verdade a Páscoa é só um dia 14, e aí tem 7 dias de pães asmos, que celebra os pães asmos, mas ficou como se fosse 7 dias de Páscoa. Então, o domingo pascal, se digamos, dia 14 de Nisan for numa sexta, então o próximo domingo dentro da Páscoa é o domingo seguinte, né? É sábado e domingo. Mas se o 14 de Nisan cair, por exemplo, numa segunda, então só no próximo domingo é que vai ser o domingo da festa das primícias, não é o dia 16. É sempre, né, 14, 15 é pães asmos, mas a festa das primícias não é dia 16. Né? Coincidentemente, se o dia 14 de Nisan foi na sexta, como Jesus morreu e como vai ser agora esse ano, então de sábado é o pães asmos e domingo, dia 16, é primícia. Mas se esse dia 14 for, por exemplo, numa quarta-feira, então dia 15 pães asmos, dia 16 sexta não seria nada, sábado 17 nada, então primícia só dia 18. Então foi assim que Deus estabeleceu, que a primícia sempre começasse no domingo. Por quê? Porque ele serviria de contágio para o dia de Pentecostes, né? Que não existe a palavra Pentecostes no Velho Testamento, isso foi a partir do Novo, né? Porque Pentecostes é um nome grego, né? Derivado aí do grego, então só no Novo Testamento. No Velho Testamento chama-se Festa das Semanas, porque a partir justamente do domingo das primícias se contava 7 semanas inteiras. O que é 7 semanas inteiras? É de domingo a sábado. Não pode ser simplesmente 49 dias. Ah, daqui a 7 dias não, é 7 semanas inteiras, exatamente, tem que ser de domingo a sábado. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, né, que é o domingo das primícias, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, que foi justamente a festa das primícias. Então vai contar 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º dia, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis a nova oferta. Ou seja, enquanto as primícias celebrava o início da colheita, a festa da semana era a celebração do fim da colheita. Então eles celebravam outra festa ao Senhor. Em Israel sempre celebrava com festa ao Senhor, com adoração. A alegria do crente é adorar. Não é outra coisa a não ser adorar. Essa é a verdadeira alegria do cristão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Daí então o Pentecoste esse ano, agora esse ano em abril, esse ano 2026, a festa das primícias é 5 de abril, que é justamente dia 16, 16 de Nisan,
E o Pentecoste, então, 49 dias depois, termina num sábado, que é 7 semanas de domingo a sábado. Então 49 dias termina no sábado, e o domingo seguinte é o Pentecostes, a festa da semana, que nesse ano vai ser dia 25 de maio. E tanto a Igreja Católica comemora diferente, porque eles vão contar a partir do domingo de Páscoa. Pode comemorar diferente, dependendo de quando cai, né, a Páscoa, que fica variando. Mas esse ano, como domingo de Páscoa é dia 5, que é justamente é o dia das primícias, aí vai cair no mesmo dia, 25 de maio. Mas já no calendário judaico não, porque a Páscoa eles celebram no dia 1º de abril, vai ser na quarta-feira, dia 14 de Nisan, pelo calendário judaico. Aí o Pentecoste vai cair então dia 23. Eles não contam 7 semanas inteiras, vai contar só 49 dias corrido, e então o dia de número 50 é o Pentecostes. Então também, tanto o calendário religioso judaico como o calendário religioso da Igreja Católica estão totalmente contrários à Bíblia. Daí então nós temos agora, dia 21 de março, é início do ano 5.996, dia 3 de abril vai ser a Páscoa, né, que é o dia da morte do Cordeiro. Dia 4 de abril agora é o dia dos pães asmos, só que é na virada, né, do pôr do sol. Quando se vira o pôr do sol, a gente vai comemorar o Ano Novo, vai comemorar o sábado, vai comemorar a festa dos pães asmos, e aí no dia 5 de abril, que é o domingo da ressurreição, é a festa das primícias. Conta agora 7 semanas inteiras, e o dia seguinte é o Pentecostes, que é a festa das semanas. E assim, amigos e irmãos, nós nos preparemos para esse grande dia, o grande dia da virada, conforme estabelecido por Deus. Não se importe, porque o mundo não entende isso, né? A cultura mundana hoje, a cultura gregoriana, a cultura católica, a cultura religiosa ou pagã do mundo, impõe outras datas, outros anos, mas nós que somos o povo de Deus devemos seguir a Bíblia, sair de Babilônia, sair dos seus costumes pagãos e celebrar o verdadeiro dia do Senhor, fazendo a virada agora no dia 20 ao pôr do sol. E aí vamos então comemorar o início do ano 5.996, que vai ter início aí no dia 21 de março de 2026, a partir do pôr do sol. Esse é o chamado para o povo de Deus, é o chamado para cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Coisas que podem parecer simples, mas toda ideia ou ideologia que é implantada pelo inimigo parece ser simples, mas corrompe, mas nos afasta da palavra de Deus, nos afasta do próprio Deus. Então precisamos voltar para o Senhor, voltar para a sua palavra, sermos cristãos raiz, ou seja, de origem na palavra, baseado na palavra, independente como o mundo vê ou entende ou não. Esse é o chamado para que celebremos juntos esse novo ano, porque entendemos, né, e a igreja percebe isso e está agindo, entendendo que o fim está se aproximando, que o evangelho precisa ser alcançado em meio a toda essa guerra que está havendo em todo o Oriente Médio. É tudo justamente para permitir que o evangelho penetre naqueles países. De alguma maneira todos os países ali vão se envolver, e o islamismo vai perder o seu poder coercitivo contra o povo, para permitir que o evangelho chegue a toda a nação, tribo, língua. E assim Deus está preparando o seu povo para que então termine a obra, né, complete essa missão aqui no mundo, e nós aguardemos que Jesus venha nos buscar. Então vamos fazer essa celebração mostrando que somos o povo da Bíblia, que seguimos a ordem de Deus, não dos homens, e vamos fazer o que Deus mandou. Que Deus abençoe a todos.